Olá pessoas, vamos para mais uma aula. Como eu sempre tô falando nos vídeos, né? Ai meu Deus. Procure um lugar calmo, um lugar silencioso, para vocês conseguirem se concentrar, tá bom? Eu imagino que até esse momento vocês já devem saber, né? Que vocês precisam ter um local de estudo, tá? Então peguem o material didático de vocês para acompanhar pelo livro, peguem um caderno, façam anotações, tá bom? Vamos lá. A aula de exposição textual de hoje seria uma análise, na verdade, né? A gente já estudou os gêneros textuais, né? Que a gente precisava estudar agora. E a gente vai agora analisar, tá bom? Mais ou menos, né? A estrutura deles. Vamos ler um editorial, no caso, né? E vamos observar alguns aspectos, tá bom? Dele, no caso, né? Então, vamos começar a ler, tá? Economizar água já deveria fazer parte de nossa cultura. Uma das mais ricas experiências de convivência com a seca é de Israel. A divulgação pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, que é a FUNSEMI, do mais recente prognóstico para os próximos 3 meses em relação à possibilidade de chuvas no Ceará, apesar de indicar pequena melhora na comparação com os dados anteriores. Não chega a causar otimismo no povo sertanejo, que ainda aguarda um inverno bom para este ano. Okay. De acordo com a FUNSEMI, a probabilidade de o estado ter chuvas abaixo da média histórica em março, abril e maio continua sendo de 40%. As pequenas alterações se deram nas categorias de chuva em torno da média, né? Subiu de 35% para 40%. E chuvas acima da média, né? Caiu de 25% para 20%. Beleza. Na verdade, segundo a avaliação dos técnicos, caso se confirme o novo prognóstico, o efeito mais imediato seria a dificuldade de alimentação para o gado. Já quanto à viabilidade do armazenamento de água para o consumo humano, o reflexo por conta desse quadro não seria tão grande. O fato é que estamos realmente diante de situação na qual é preciso que se pense imediatamente em alternativas de convivência e não mais que fiquemos a aguardar eternamente pelas chuvas. Preste atenção nisso, tá? Nesse sentido, mesmo que o governo do estado não tenham aventado a possibilidade de iniciar um racionamento, é preciso que a sociedade se conscientize da importância de poupar. Okay. A economia de água, por sinal, tem sido tema bastante discutido entre especialistas na temática, justamente antevendo problemas futuros em algumas regiões do planeta. Os momentos de crise são sempre propícios para que se possa mudar, muitas vezes, a cultura de um povo. Por que não fazemos o mesmo agora e já passamos a adotar a economia de água como estratégia para os próximos anos? Uma das mais ricas experiências de convivência com a seca é de Israel. Lá nos últimos 30 anos, sem acrescentar uma gota de água ou 1 centímetro a mais de terra cultivada, a produção foi aumentada 17 vezes. Isso por meio da tecnologia, do conhecimento, do uso de forma mais inteligente. Uma das formas de se alcançar isso foi justamente poupando. Hoje, aquele país depende muito menos da chuva. Vê-se, portanto, que é possível combinar meios e métodos para a mudança de cultura. Ok. Aqui está a referência, né? Peguei no Povo. Enfim, eu li o editorial aqui, né? E, de maneira geral, o que a gente pode avaliar sobre ele? Só voltar aqui. A gente percebe que a linguagem ela é uma linguagem mais formal, né? A gente já conseguiu perceber isso, ou seja, é um texto mais formal. Por que mais formal? Porque ele é mais sério, porque ele está sendo publicado por um veículo de informação. No caso aqui é pelo O Povo, tá bom? E perceba, ele não é assinado, ou seja, ele está representando a opinião do veículo de informação, no caso do povo. Então a gente pode dizer que é o que o povo pensa sobre isso, tá bom? É a opinião dele sobre isso, é o que ele é o posicionamento que ele está tendo diante de uma situação, tá bom? Que no caso seria a seca, né? É o reaproveitamento da água, enfim. E aí ele, alguém, né, da edição, redigiu esse texto para mostrar o posicionamento que o jornal tem em relação a isso, tá bom? Então, a gente percebe uma linguagem mais formal. A gente também percebe que várias vezes aqui ele traz coisas de fora, né? Ele traz exemplo, aqui ele trouxe o exemplo de Israel, né? Para comparar com o Brasil, né? E trouxe até um dado, né? Foi aumentado em 17 vezes, enfim. Aqui ele tá, nesse aspecto aqui, ele traz uma reflexão, né? Por que não fazemos o mesmo agora e já passamos a adotar a economia de água como estratégia para os próximos anos?
Então, ele usou essa pergunta como estratégia argumentativa, né? Ó, ele jogou para o leitor, né? Para o leitor refletir sobre isso, né? Então, também é uma estratégia que foi usada aqui, né? Também interessante. Enfim, aqui ele fala mais no aspecto... explicando, na verdade, né? Uma explicação, na verdade, ele está explicando aqui da questão do armazenamento de água, né? Enfim. E logo no começo ele já traz um dado, né? Já traz ali uma instituição, né? Ele traz ali um dado da FUNSEMI, ó. Divulgação pela FUNSEMI, no caso, né? Que é um órgão, tá bom? Então perceba que é um texto formal, que ele tem uma estrutura bem rígida até, né? E ele é amplamente contextualizado, tá bom? Então logo no começo, ele bota lá o título, logo no começo ele traz aqui um órgão, né? Da FUNSEMI, já que ele tá falando de seca, enfim. Inclusive é um órgão do Ceará, né? Por quê? Porque o Povo é um jornal do Ceará, né? Então isso também é interessante. Aí ele mostra aqui dados, né? Ele começa explicando o que ele mostra dados, né, na introdução. Aí ele vai seguindo, né? Vai explicando um pouquinho mais, né, sobre o processo, enfim. Primeiro ele explica, para depois ele tentar colocar as reflexões, né? Que é o que ele faz aqui, ó. Começa a colocar as reflexões, né? Enfim. Aí logo no finalzinho ele traz um exemplo, uma comparação, que é para ter um parâmetro, né? Então, se aqui ele discutiu, ele finaliza com um exemplo para a gente mostrar, olha, a gente poderia ser assim, né? Então, se ele trouxe um parágrafo de reflexão, que é o parágrafo anterior, é interessante que no próximo parágrafo ele colocou o que seria a resposta, né? Ou seja, o que seria a solução para o problema, tá bom? Então isso também foi bem interessante, tá? Só para a gente analisar aqui as estratégias que foi usada, tá bom? Só lembrando que o editorial, ele tem uma tese, tá bom? Ele tem um posicionamento e ele tem ali algumas estratégias argumentativas, tá bom? Ok? Enfim, e aqui eu elenquei alguma delas, tá bom? Então vamos lá. Fazendo essa análise, vamos tentar resolver esse exercício aqui, tá? A tese defendida no texto pode ser encontrada em qual trecho a seguir. Então, onde exatamente a gente consegue ver o posicionamento desse jornal? Então, vamos lá. É preciso que se pense imediatamente em alternativas de convivência e não mais que fiquemos a aguardar eternamente pelas chuvas. B. Apesar de indicar pequena melhora na comparação com os dados anteriores, não chega a causar otimismo no povo sertanejo. C. As pequenas alterações se deram nas categorias de chuva, em torno da média, né, subiu de 35% para 40%, e chuvas acima da média, né, caiu de 25% para 20%. Aqui a gente já descarta, né, gente? Por quê? Porque aqui é uma parte do texto que ele só vai trazer um dado, tá bom? Ou seja, ele está trazendo um recurso, ele está trazendo um material de fora, né, uma coisa extra texto, né, no caso, exterior ao texto, uma coisa de fora, para ele poder argumentar depois, tá bom? Então aqui não é a tese, tá bom? É só uma coisa que ele usou, né? D. A economia de água, por sinal, tem sido tema bastante discutido entre especialistas na temática, justamente antevendo problemas futuros em algumas regiões do planeta, né? Aqui também não seria uma tese, né? Acho que não seria tese também não, porque ele também está mostrando, né? Ele está mostrando o quê? Especialistas na temática, ou seja, ele está trazendo referências de pessoas que entendem, né? Então, também foi só para ilustrar, né? E o item os momentos de crise são sempre propícios para que possam haver mudanças, né? Muitas vezes, a cultura de um povo, né? Ou seja, enfim, né? Pode mudar a cultura do povo. Então, aqui a gente consegue identificar que ficaria melhor o item A, né? Por quê? O item C, como eu falei, ele trouxe um dado. O item D, na verdade, ele trouxe uma visão de especialista, ou seja, ainda é uma coisa complementar para ele poder falar depois. O item E, na verdade, ele só está concluindo, né? Ele só está mostrando, tipo, se isso der certo, vai ser assim, né? É mais uma mensagem inspiradora, né? Não seria a tese dele, tá bom? E aí a gente ficaria na dúvida entre o B e o A, né? Só que aí, quando a gente analisa, ó, vamos ler o B. Apesar de indicar pequena melhora na comparação com os dados anteriores, não chega a causar otimismo no povo sertanejo. Aqui dá para ver o posicionamento. Só que o que acontece? A tese é o posicionamento mesmo. É tipo assim, é o que você pensa sobre isso. Você pensa isso. Ok. Esse item B, na verdade, é um argumento dele, entendeu? Então a gente tem um posicionamento e a gente tem os argumentos que você vai usar para convencer a pessoa do que o que você pensa
é o correto, entendeu? Então, o pensamento a gente chama de tese. E o que você usa para provar esse pensamento, a gente chama de argumento. Então, o item B seria mais um argumento, tá bom? Uma estratégia argumentativa que ele usou. Então, a tese a gente pode realmente ver que é a A, né? Que seria, é preciso que se pense imediatamente em alternativas de convivência, e não mais que fiquemos a aguardar eternamente pelas chuvas. Então, aqui a gente consegue ver nitidamente o que aqui o veículo, né, o povo, no caso, como é que ele se posiciona. Então, se alguém perguntasse assim, o que é que você pensa sobre isso? A pessoa falar, é preciso que se pense imediatamente em alternativas de convivência, e não mais fiquemos a aguardar eternamente pelas chuvas. Pronto, a pessoa falou tudo que ela pensa sobre isso. Agora, a questão é, o pensamento é esse, o posicionamento. No caso, não da pessoa, né, do povo, do veículo de comunicação, porque é um editorial. E aí, em cima disso, do posicionamento dele, é que ele vai construir o texto dele, é que ele vai usar argumentos, é que ele vai pegar informações para jogar no texto, para ir construindo, tá bom? Então, o que vai guiar o texto inteiro é o posicionamento. No caso, o que guiou esse texto foi esse trecho aqui, o item A, ok? Enfim, cadê? Outro exercíciozinho, né? No texto 2, o autor utilizou quais estratégias argumentativas, né? Agora em relação aos argumentos, né? O que é que ele trouxe diferente, que a gente já tinha comentado. Então, faz referência a fatos históricos para exemplificar como lidamos com os períodos de seca. Cita o prognóstico de um instituto de meteorologia. Compara a situação das poucas chuvas no Ceará com as de outros estados do Nordeste. Não, né? Eu não vi isso, pelo menos. O item 4. Cita dados estatísticos que comprovam a escassez de água. O item 5, no caso, né? Cita opiniões de especialistas sobre diversas tecnologias que poderiam ajudar na economia de água. E o item 6, faz comparação, né, entre as formas de lidar com a carência de chuvas no Ceará e em Israel. Então, o que a gente poderia colocar aqui, né, dos itens corretos, né? A gente poderia dizer que seria o 2, o 4 e o 6. Então, vamos voltar lá. 2, 4 e 6. Vamos entender por quê. O 2. Cita o prognóstico de um instituto de meteorologia, gente, logo no começo, né? A gente já até falou isso. Logo no começo ele já começa pegando o instituto e colocando, né, o prognóstico, ou seja, o que ele pensa, né, o que ele diz sobre isso, ok? O item 4, porque o item 4 está certo. Cita dados estatísticos que comprovam a escassez de água, né? Quando ele trouxe lá o índice de chuva que aumentou, né, que diminuiu, enfim. Ele trouxe esses dados para comprovar isso, tá bom? Comprovar a escassez, né, no caso. E por que o item 6 está correto? Porque logo no final ele faz isso, ele faz essa comparação, ele pega o cenário de Israel para mostrar, né, com tudo que ele trouxe do Ceará, tá bom? Então a gente consegue identificar esses. E por que agora esses não estão certos, né? Porque um não está certo? Porque ele não faz referência a fato histórico, gente. Ele não pega um fato da história, não, tá bom? Só se ele pegasse ali uma coisa que aconteceu, um contexto histórico e trouxesse. Ele não fez isso, tá? Mas poderia ter feito, mas ele não fez. Ele escolheu não fazer. Porque o 3 está errado, né? Compara a situação das poucas chuvas no Ceará com o de outros estados do Nordeste. Porque ele não fez isso. Ele pegou só o Ceará e depois Israel. Ele não pegou outro estado, não, tá bom? E porque o item 5, ele tá errado, no caso, né? Cita opiniões de especialistas, até aqui tudo bem. Só que sobre diversas tecnologias que poderiam ajudar na economia... Não, vamos só voltar aqui, ó. Cadê? Pronto. O que ele fala de especialista é assim: a economia de água, por sinal, tem sido tema bastante discutido entre especialistas na temática, justamente antevendo os problemas futuros. E ponto, ele não fala que como fazer isso, ele só fala que eles estão discutindo sobre isso, tá bom? Então ele não especificou tanto, né? Então, seria errado por isso, tá? Então, ó, percebam que é uma questão que até tentou enganar a gente, né? A gente poderia ter achado que tá tudo certo, né? Só porque a gente viu poucas coisinhas. Então é importante vocês analisarem bem o texto, tá bom? Enfim, falei demais, né? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem rever essa aula e as outras aulas também, né? Acessem o site da escola, tá, gente? Para terem acesso ao conteúdo e à agenda digital, para vocês fazerem os exercícios, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula.